Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira, está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 compromissos para um Brasil competitivo, propostos pela nossa frente e pelo MBC ao país, contando com o apoio de mais de 50 entidades do setor produtivo e da sociedade civil organizada. O episódio de hoje traz um debate que extrapola as fronteiras nacionais. Como o Brasil pode, de fato, se tornar um player internacional estratégico? Como fazer com que nosso país passe a integrar as cadeias globais de comércio, não apenas no papel de fornecedor de commodities, mas como um grande exportador de produtos de maior valor agregado? Como aumentar nossa presença na balança comercial mundial, superando obstáculos e gargalos internos? O Brasil, a despeito de todas as suas potencialidades, exerce um papel marginal no comércio internacional. E essa participação, que já é pequena, vem decaindo ao longo das últimas décadas, especialmente por conta da retração econômica vivida pelo país nos últimos 7 anos. Podemos mais, mas precisamos, além de acreditar, criar condições para que esse salto aconteça. Para falar sobre esse tema delicado e fundamental, trouxemos aqui 2 grandes especialistas sobre o assunto. A então diretora de Comércio Exterior da Fiesp, Tatiana Prazeres, e o CEO da Randon, um conglomerado de 9 companhias, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que apresenta soluções para o setor de transportes, Daniel Randon. Esse podcast foi gravado em dezembro, antes da indicação de Tatiana Prazeres para a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Muito obrigado pela presença de vocês, Tatiana e Daniel. Paulo, Daniel, bom dia. É uma satisfação participar dessa conversa com vocês. O tema é importantíssimo, ampliar a inserção internacional do Brasil, fazer isso de maneira competitiva, fazer com que o Brasil possa se inserir melhor em cadeias globais de valor, possa agregar valor às exportações. Isso tudo são desafios muito importantes para o Brasil e é importante que a gente esteja conversando sobre isso, que é importante que a gente tenha a oportunidade de discutir como, fazer essas coisas. Presidente Daniel, por favor, as suas considerações iniciais. Bom, primeiro agradecer ao Paulo, a Tatiana e aos ouvintes. Para nós é um prazer poder falar sobre a integração com a economia global. A empresa Randon, nós temos 73 anos de história, foi fundada pelo meu pai e meu tio, numa visão de contribuir para a nossa indústria, sempre com foco e soluções para o transporte. E como economia, a Randon tem sua história e com sucesso nesses 73 anos, muito porque sempre teve também aliado ao mercado externo. A própria concordata da década de 80 que nos salvou foram as oportunidades que nós vimos no mercado externo, onde a Randon participa aí há mais de 60 anos. Como o Brasil, eu sou um otimista, acho que nós temos muitas oportunidades olhando para o futuro. E sem dúvida precisamos aí trabalhar para termos mais uma competitividade, já que o Brasil, quando a gente fala em custo Brasil, hoje nós temos aí um valor aí de 1,5 trilhões ao comparar os outros países da OCDE. Então o próprio trabalho da Mandala mostra o custo que o Brasil tem e mesmo assim nós como brasileiros continuamos trabalhando porque acreditamos nas oportunidades que o negócio no mercado externo contribui. E temos que olhar isso sempre com otimismo, como uma oportunidade de contribuir no crescimento sustentável das empresas. Maravilha. Professora Tatiana, o Brasil não é um país fechado diplomaticamente. É uma nação aberta, reconhecida internacionalmente pela capacidade de estabelecer relações diplomáticas estáveis, exercendo, sobretudo, o chamado soft power. No entanto, temos uma atuação discretíssima na balança comercial mundial. Em 2021, no pós-pandemia, o mundo experimentou uma corrente de comércio recorde de 500 bilhões de dólares. Por que nós, brasileiros, não conseguimos nos aproveitar desse cenário internacional favorável?
Paulo, o Brasil tem tradicionalmente pouca participação no comércio mundial. O Brasil ocupa a 25ª posição entre os maiores exportadores mundiais, tem 1,3% de fatia das exportações globais e ao longo dos anos isso não se alterou muito. O que me preocupa especialmente é o perfil do nosso comércio exterior, né? Nós temos perdido qualidade, produto de valor agregado na nossa pauta exportadora. Há uma perda de participação de produtos de média e alta intensidade tecnológica, por exemplo. Desde 2010, a participação dessas categorias, média e alta intensidade tecnológica, caiu quase 9 pontos percentuais, né? Então, enfim, a gente tem só 14,2% e, francamente, a gente depende muito das exportações de Embraer e poucas outras, né, que ainda têm enfim, alto valor agregado, alta intensidade tecnológica especificamente. O Brasil perde participação nas exportações mundiais de manufaturados e a indústria de transformação, que já teve mais de 80% das nossas exportações, hoje tem cerca de 50%. Então, o Brasil vem perdendo complexidade econômica, uma primarização acelerada da nossa pauta de exportações. Para a China, por exemplo, que é o nosso principal destino de exportações, três itens, soja, minério de ferro e petróleo, respondem por cerca de 75% do total exportado para o Brasil. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o perfil das nossas vendas externas, com a qualidade da nossa pauta exportadora, porque a indústria tem um potencial de contribuir para a economia de uma maneira muito significativa, né? Então, agregação de valor, geração de valores de qualidade, formalização, enfim, isso tudo que pode ser alavancado por meio de exportações industriais, se perde à medida em que a gente não consegue, garantir esse resultado. E o que explica isso, né? Por que, você pergunta? Bom, há um problema de competitividade da indústria brasileira, há um problema de competitividade que tem a ver com custo Brasil, tem a ver com produtividade da indústria, tem a ver com, enfim, todas essas questões que são amplamente discutidas, né, pelo MBC e que foram objeto de outras conversas que vocês tiveram aqui. Então, o comércio exterior, de alguma maneira, reflete tudo aquilo que tem sido discutido na pauta de competitividade do Brasil, de maneira geral, e da indústria brasileira em particular. E aí tem uma discussão sobre competitividade de comércio exterior. Então, há uma discussão sobre competitividade da economia, de maneira geral, da indústria, de forma específica, e aí há uma agenda de competitividade do comércio exterior, que tem a ver com cultura exportadora, com tributação de comércio exterior. O Brasil ainda exporta tributos, por exemplo, né? É uma questão de financiamento, de desburocratização do comércio, acordos comerciais, superação de barreiras comerciais, digamos, uma discussão de competitividade que se desdobra em dois planos. Acho que um deles é a competitividade da economia / indústria, e depois uma agenda de competitividade do comércio exterior que precisa ser atacada também. Pelo que você está falando, além de a gente não conseguir crescer, o que a gente já tinha agregado de valor, o que a gente já tinha agregado de ganhos ao longo dos anos, a gente foi perdendo por todos esses fatores. Então, na verdade, algo que passa a expressão que a gente, em vez de estar avançando, a gente está recuando nesse processo. E aí depois, para você retomar, você vai ter que correr muito mais, o que torna a tarefa muito mais difícil. Presidente Daniel, sua empresa é especializada em apresentar soluções para otimizar o setor de transportes, o que aumenta internamente a competitividade da nossa economia, criando uma maior agilidade no transporte de mercadorias pelo país. Eu queria saber do senhor quanto a baixa participação do Brasil no comércio internacional impacta no crescimento da sua companhia. Em relação às exportações, podemos afirmar que hoje nós somos os maiores exportadores do Brasil no setor de transporte semi-reboques e autopeças para veículos comerciais. E, sem dúvida, se nós pudéssemos ter essa competitividade maior e exportação maior no mercado externo, alavancaria muito mais o potencial de ser até competitivos também no mercado doméstico brasileiro. E isso se refere hoje, nós estamos presentes em mais de 120 países com os nossos produtos, parte porque além da exportação nós acabamos investindo também em unidades fabris ou parcerias no exterior, centro de distribuição. Então tem todo um trabalho que reforça essa competitividade não somente do Brasil, mas também através de produções. Quando nós olhamos para o Brasil, a própria Tatiana se referiu antes, né? Infelizmente a gente acaba exportando impostos, né? Então essa cumulatividade da carga tributária e muitas vezes são dos insumos básicos, né? Então o próprio custo da energia que é fora
da competitividade olhando o mundo, é um exemplo que afeta desde as aciarias até a manufatura de produtos. Então, são impactos que acabam reduzindo a nossa competitividade, mas o importante é sempre reforçar que nós continuamos investindo muita tecnologia, muita inovação, e se nós tivéssemos políticas mais claras de inovação e uma política de longo prazo industrial, as empresas teriam investido muito mais e, sem dúvida, nós poderíamos ter estado muito mais competitivos no país. E o Brasil muitas vezes se acomodou, né? Acabou se acomodando pelo seu mercado doméstico. Então, a importância dessa cultura exportadora, que mesmo no momento onde o mercado doméstico é alto, você continue atendendo o seu cliente no exterior, ela faz a diferença e é importante que o país. Mas, sem dúvida, quanto mais pudermos exportar, mais competitivos também seremos para o mercado doméstico. Vocês dois falaram nessa primeira pergunta, tocaram um ponto que eu acho importante frisar, porque a gente fala muito que o Brasil é acostumado a exportar commodities como se isso fosse uma vocação nossa e um limitador para a nossa atuação na barreira comercial. Mas está aí o senhor dando exemplo, que o senhor disse que já atua em 120 países, já chegou a ter uma pauta de exportação de 50% da produção, a professora Tatiana falou de outras empresas que também já tem uma atuação mais fortemente no mercado. Então não é que o mundo está de costas para nós, para os nossos produtos de valor agregado. O que precisa ser, de fato, nós internamente criarmos umas condições, ajustarmos esse câmbio, termos uma estrutura tributária um pouco mais atraente, mais propícia para esse trabalho. E é em cima disso que eu queria falar com a senhora, professora. A senhora, além de ser especialista no setor, experimentou ao longo da última década as duas faces do impacto das relações internacionais na realidade do país. A senhora foi secretária de Comércio Exterior do MINDIC e agora é diretora de Comércio Exterior da Fiesp. Então, uma experiência no setor público e uma experiência voltada mais diretamente com o setor privado. É possível dizer que o setor privado brasileiro é mais pragmático e o setor público mais ideológico, isso independentemente de quem for o titular do Planalto, nesse debate de inserção nas cadeias globais de produção? O Brasil precisa se preocupar em estabelecer acordos internacionais mais vantajosos e estratégicos do que os que fez atualmente, ou que vem sendo feito tradicionalmente ao longo da nossa história? Olha, Paulo, na minha opinião e baseada na minha experiência no setor público, setor privado, as visões se complementam, assim, em linhas gerais, eu ressalto isso, as visões se complementam. O governo não contesta o diagnóstico, por exemplo, de que houve uma desindustrialização acelerada no país, não contesta a necessidade de ampliar a inserção internacional do Brasil, o setor privado apoia a expansão da rede de acordos comerciais, por exemplo. Eu acho que as visões começam a ficar diferentes quando a gente entra no como, não é? Como obter esses resultados. Por exemplo, o governo que enfim, está saindo, defendeu e realizou reduções unilaterais de imposto de importação. Bom, a indústria, a Fiesp, por exemplo, defendia um diálogo maior com o setor privado, defendia uma previsibilidade, né? Você não pode alterar o imposto de importação, enfim, de uma hora para outra, sem que isso afete o planejamento das empresas. Enfim, a Fiesp defende que a redução de imposto de importação seja feita no contexto, idealmente no contexto de uma negociação internacional que favoreça as exportações brasileiras para outros mercados, etc. Mas é muito difícil, né, essa discussão sobre o que é ideológico, o que não é. Por exemplo, fortalecimento da América do Sul, Mercosul, né? Alguns diriam que é ideológico, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa no perfil das nossas exportações para a região, a conclusão que a gente chega é que é um perfil de maior valor agregado, de produtos industrializados, uma participação muito grande de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, como na nossa base exportadora. Às vezes, a primeira exportação que se faz é para a Argentina, para o país vizinho, etc. Enfim, não é fácil, né, lidar naturalmente com a Argentina num momento de dificuldades econômicas muito consideráveis, mas ao mesmo tempo, digamos, tratar Mercosul, América do Sul como uma agenda ideológica é desconsiderar, né, a realidade da indústria brasileira, que vende produtos manufaturados muito, né, para a região, né, sobretudo para a região.
eu acho que há, de maneira geral, uma coincidência de visão a respeito da necessidade de ampliar a inserção internacional do Brasil, e há diferenças a respeito de como fazer isso. Mas mesmo no setor privado, Paulo, a gente vê isso. Por exemplo, Mercosul-Coreia. Se pergunta para a indústria, olha, tem setores que acham que é uma boa ideia, tem setores que acham que não é uma boa ideia avançar nesta negociação em particular. A indústria, de maneira geral, apoia a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, gostaria que, enfim, o Brasil fizesse acordos abrangentes, substantivos, com parceiros relevantes, como é a União Europeia, mas há diferenças entre o setor público, há diferenças no setor privado, há diferenças dentro de governo, e eu acho que, enfim, não é isso, na verdade, que explica a baixa participação do Brasil no comércio internacional. Eu acho que isso é, sobretudo, explicado por essas questões de competitividade, que o Daniel pontuou muito bem, e é explicado também pela dificuldade do como. Por exemplo, negociar um acordo comercial significa que o outro lado também esteja de acordo, né? Negociar acordos na OMC significa que outros 162 países do mundo estejam de acordo. Então, na verdade, não é trivial, não. Acho que, de maneira geral, há uma convergência de visões. Perfeito. É importante o ponto que a senhora tocou, que se a gente consegue resolver, a gente não vai resolver que os gargalos são longos, mas melhorar um pouquinho nossas questões internas, nós também nos colocamos numa mesa de negociação em outro patamar, em outras condições de negociar situações melhores, acordos melhores, e aí entra de novo a questão que a gente estava falando da competitividade, da questão tributária. Presidente Daniel, pensando um pouquinho nos números das nossas exportações de manufaturados, que nunca foram bons, a gente vem ainda por cima perdendo qualidade ao longo dos últimos anos. Nos últimos anos perdemos posições no ranking de exportação da indústria de transformação. Se em 1994 o Brasil contribuía com 2,69% do valor adicionado da indústria de transformação mundial, essa participação caiu para 1,32% em 2020. E nós estamos falando de um período em que o Brasil teve uma evolução econômica considerável, com a estabilização da moeda, estabilização da inflação, um processo de inclusão social. Então houve um processo ao longo desses anos todos de maturidade política e maturidade econômica. Mas ainda assim perdemos espaço nessa cadeia da indústria de transformação mundial. Só acha que esses números se explicam apenas por questões econômicas ou o Brasil não fez o dever de casa de maneira mais geral? Bom, Paulo, se olhar o Brasil em 94 é quando nós iniciamos uma estabilidade da nossa moeda. Então, até a década de 80, eu lembro muito bem, cada mês a inflação chegava a mais de 40% ao mês. Então, quando nós falamos aí de uma inflação que nós estamos tendo hoje, ela é uma grande inflação, mas nada comparando quem viveu na década de 80. Quando estabilizou a moeda, sem dúvida, o Brasil se preocupou em ter uma moeda forte por um período. E eu posso dizer que nesse período foi importante buscar essa estabilização, mas uma moeda forte por com um longo tempo, nós também, se olhar os números da manufatura do PIB no Brasil, comparando a década de 80 com as últimas décadas, a queda foi enorme. Tudo bem que no mundo a manufatura tem caído em proporção ao PIB, porque tem criado mais serviços, outras oportunidades, a própria transformação digital, outras tecnologias, tem surgido outros negócios também. Mas quando nós olhamos aqui internamente, o Brasil, a manufatura sobre o PIB caiu. Então o Brasil passou a ter um momento também de importar produtos, também é um momento de reduzir a inflação também, muitas vezes importando, e talvez acho que a Tatiana falou, que é importante, né, essa falta de previsibilidade. Ou seja, se você tem uma política, olha, nós vamos reduzir as taxas de importação, nós vamos fazer um comércio, né, bilateral com o Mercosul, ou com outros países, ou com a Europa, mas buscando em tempo, né, não de uma hora para outra, mas com médio e longo prazo, com políticas claras, né? Então, isso faz com que as empresas continuem investindo, porque nós também percebemos que muitas empresas deixaram de investir na produção, na sua competitividade, para muitas vezes importar componentes, produtos, né? E até porque pela instabilidade que o Brasil também viveu. Então, são vários fatores que colocam o Brasil essa dificuldade, essa queda na exportação de manufaturados.
Tem um ponto importante que é o crescimento de países asiáticos, a própria China, a própria Índia, investimentos muito pesados de outros países, o próprio governo, e colocou, sem dúvida, a Índia e a China num cenário de os verdadeiros exportadores de manufatura do mundo. Também isso nós acabamos competindo, e eles com uma cadeia muito mais competitiva do que a nossa do Brasil. Então, assim, são vários fatores, não é o único, né? Mas o Brasil ele perdeu para ele mesmo, primeiramente. Internamente, a questão de manufatura, nós não soubemos criar essa política industrial de longo prazo, buscando uma estabilidade de moeda, buscando um novo Brasil. Juros altos também foram fatores para manter essa moeda forte, nós tivemos juros muito, muito altos. E a manufatura, a empresa, ela tem uma dificuldade de trabalhar com uma moeda instável e com juros altos. Comparando, pega Estados Unidos e Europa, onde as empresas conseguem buscar financiamentos muito mais baixos. Nos últimos anos que nós tivemos juros baixos, isso mostrou o quanto gera de consumo para o país e quanto gera a oportunidade das empresas investirem, né? Porque no final do dia nós comparamos 2022 com 2021 e olhar os balanços das empresas no Brasil, sem dúvida, a EBITDA, elas estão indo muito bem, resultados muito bem, mas quando vê a última linha, ela já começa a ser impactado fortemente pelo custo de capital. Então, assim, são vários fatores, né, Paulo, que colocam o Brasil de perder essa oportunidade, mas eu sempre olho, assim, o momento que nós estamos passando de macroeconômico do mundo, com dificuldades comerciais dos Estados Unidos e China, né, brigas na Europa, a guerra da Ucrânia e Rússia, com essa falta de energia, eu vejo como uma luz aí de uma demanda e oportunidade da manufatura brasileira nos próximos anos buscar se beneficiar desse momento. O próprio Covid reforça que não podemos depender de um único país, ou da China, ou da Índia, na importação de manufaturados. Isso, os próprios Estados Unidos têm olhado isso, e outros mercados da Europa, grandes mercados, têm olhado essa oportunidade de poder ter fontes alternativas. Então, apesar dos últimos anos nós mostrarmos essa redução da competitividade de manufatura, desde a pandemia, os últimos anos, eu percebo que existem oportunidades. Nós mesmos aqui estamos exportando produtos para os Estados Unidos pela primeira vez desde este ano, que nós não exportávamos, né, por questões de barreira com a China, ou para ter também uma fonte alternativa além do país asiático. Então, para nós, eu tenho olhado com bons olhos essas oportunidades. E o que o Brasil precisa fazer? É o dever de casa, e a Tatiana já falou ali, né, a questão de parar de exportar tributos, tem que fazer, sem dúvida, investir mais ainda em inovação, e isso nós temos muitas oportunidades, e voltar até porque as novas manufaturas, elas já têm que olhar essa visão, né, das impressoras 3D, tem muitas oportunidades. Uma das coisas, talvez, né, que é importante reforçar no Brasil, o investimento em inovação, as patentes, né? Ainda é um processo que tem melhorado muito, né, o tempo quando você entra com um pedido de patente, mas eu acho que nós podemos aprimorar isso e incentivar mais ainda as empresas buscarem inovações e tecnologias para poder exportar para o mundo, né, com tecnologia, valor agregado e com proteção de tecnologia também, né? Perfeito, presidente. E é óbvio que ia acabar desse jeito o assunto, assim, porque nós estamos falando de integração global, então a gente está falando de situações internas e situações externas. O senhor bem lembrou, quando a gente fala em 1994, não existiam os BRICS nessa época. Rússia e Índia estavam numa situação, própria China, estavam em outra situação, estavam começando esse processo de abertura econômica, e os BRICS foram surgir durante o primeiro governo Lula, em 2003 a 2006. Então eles deram um salto internamente, como vocês bem citaram, e vem citando ao longo desse nosso podcast. Você tem uma questão de previsibilidade, que muitas vezes você se planeja investimentos e o juros sobe, o juros desce, ou você tem questões tributárias, de incentivos para uma empresa, que de repente uma empresa se programa para fazer um investimento em cima do cenário de incentivos que vai terminar em um determinado momento, depois o incentivo é prorrogado, gerando falta de competitividade. Enfim, você tem sérios problemas internos que acabam impactando essa nossa maior participação, nossa melhor participação no cenário mundial. Presidente Daniel, eu queria continuar com você, perguntando pelo seguinte: durante sua passagem pela Fras-le, empresa do Grupo Randon
da qual você foi presidente entre 2010 e 2014, foram abertas fábricas nos Estados Unidos e na China, além da inauguração de um centro de distribuição na Alemanha, colocando a empresa entre os maiores players globais do setor de autopeças. Diante de tudo que nós já dissemos, quais foram os principais desafios enfrentados por vocês nesse processo de internacionalização? E como o Brasil é visto por esses grandes players mundiais? Ele é visto como parceiro confiável de negócios, como um parceiro que cumpre seus acordos, entrega produtos de qualidade, ou ele ainda é visto com desconfiança no cenário internacional, presidente? Muito bom, Paulo. A Fras-le é uma empresa de capital aberto, das empresas Randon, só dar um contexto da empresa, tem 68 anos de história, quem fundou foi Francisco Stedi, proprietário também fundador da Agrale, e a Randon adquiriu o controle em 96, e eu tive a oportunidade de uma passagem na Fras-le de 2006, quando eu voltei dos Estados Unidos, entrei como financeiro, e em 2008 já estava como diretor superintendente e logo em seguida como presidente da Fras-le. Ela é uma empresa hoje líder no mundo em material de fricção para veículos comerciais, né, especificamente em lonas para caminhões, na questão do freio a tambor. E ela, na época, em 2008 para 2009, nós iniciamos um planejamento, porque a empresa já exportava já desde a década de 50, praticamente final de 50, início de 60, mas sempre a exportação é isso. A empresa primeiro exporta do Brasil, depois cria um escritório comercial, um escritório técnico, depois um centro de distribuição, até construir uma fábrica e manufaturar no país. Então é uma evolução que a maioria das empresas faz. Outras já vão lá e já compram uma empresa, já adquirem toda a tecnologia e conhecimento. No caso daquele período, se lembrar, em 2008 para 2009, o mercado, em média, do setor automotivo caiu de 30% a 40%. E a Fras-le, por ter esse mercado vendendo, na época, mais de 50% da sua receita para o mercado externo, e também muito forte no mercado de reposição, de 2008 para 2009, a Fras-le caiu, enquanto as empresas caíram 40%, a Fras-le caiu 0,5%. Praticamente não caiu, manteve a sua receita. Então, ela mostrou, sem dúvida, a resiliência que ela tem até hoje, né? Então, para nós é um orgulho. E nós colocamos uma estratégia que nós tínhamos que estar mais perto do cliente, né? Por quê, Paulo? Por causa dessas questões voláteis, né? Se no momento que você exporta um grande volume para os Estados Unidos, a pergunta do meu cliente lá, ok, mas se amanhã tiver uma greve dos portos no Brasil, então o cliente também quer ter uma estabilidade maior. Então, os principais clientes são clientes globais, então nós tivemos um posicionamento, não adianta só exportar, nós temos que já ter a maturidade de estar presente. Então, em 2008, nós adquirimos, no final do ano, uma unidade de fricção no Alabama, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nós estávamos com um projeto abrindo um warehouse na Europa e já em 2009 iniciando a fábrica na China. Então, em plena crise de 2008 para 2009, nós com o pé embaixo. Então, assim, é essa visão que a empresa tem, né, que buscar essa exposição lá fora. Então, assim, nós continuamos ainda, o principal produto sai do Brasil, exporta, mas a presença local, entender um pouco mais o cliente, desenvolver produtos lá com engenheiros locais, com tecnologia local, ela é cada vez mais importante. Então, no final do dia, existe isso e muitas vezes, viu, Paulo, acho que é bom, a Tatiana também, muitas vezes a gente é muito questionado dentro da empresa, né? Puxa, mas você vai colocar um custo fixo lá fora, né? Vai reduzir alguns volumes que teria escala aqui no Brasil, mas também ele é importante que o cliente sinta que você está presente, que ele tem mais uma fonte em qualquer ponto. E um dos pontos que eu lembro da fábrica dos Estados Unidos, depois nós avançamos lá em 2012, foi quando o real começou a aproximar de novo, falar, olha, o real que está a 2, o real está valorizando e vai chegar, né, no boom das commodities, vai chegar acho que 2010, um pouco antes, vai chegar um por um de novo, não se assustem. Nossa, eu me assusto, porque nós exportamos muito, né? E daqui a pouco teria essa dificuldade também. Então, ter essas unidades são importantes. Da questão do comércio, eu acho que existe uma confiança. Quem não conhece o Brasil, normalmente tem essa desconfiança inicial,
mas normalmente que os clientes começam a entender a cultura da empresa que nós trabalhamos, nós nunca tivemos esse problema de desconfiança depois de um tempo. Mas no início, sim, o Brasil às vezes pode ter tido alguma má experiência, não somente com o Brasil, algum país da América Latina, e nós podemos sofrer isso não somente na América Latina, qualquer país do mundo. Mas, assim, a percepção do Brasil tinha essa preocupação, lógico, de estabilidade de moeda, estabilidade do país como um todo. Então, para o nosso cliente, nós acabamos reforçando essa visão de estarmos presentes no mundo. E a fábrica na China também nos contribuiu muito para sermos mais competitivos. E o exemplo da fábrica da China, na época, era mais competitivo para nós mandar um container da China para o Chile do que do Brasil para o Chile, né? Então, essa parte logística, nós sofremos ainda muito. Nós mesmos estamos exportando para os Estados Unidos, apesar do custo do container ou do transporte tem reduzido aí no último ano. Alguns meios de transporte para os Estados Unidos a gente tem dificuldade ainda, né? A questão de frete. Então, o país, ainda o Brasil, ele tem muitas coisas para melhorar para a competitividade. Entendeu? Então, a própria frequência, né? Um navio da China para os Estados Unidos, se nós quisermos exportar ou para a Europa, diário tu pode embarcar, já que para nós não é diário. Então, são detalhezinhos que no final do dia custa mais para o país, são mais burocracias e o próprio cliente muitas vezes fica na dúvida. Então, você vai ter que mandar mais estoque, ter um maior capital de giro. Então, são várias coisas que nós temos aí oportunidades de trabalhar. Mas, por outro lado, como eu falei, a Fras-le é um exemplo que nós trabalhamos e aprendemos. Por isso que é importante para as empresas exportarem. Por quê? Porque muitas vezes no Brasil, quando você tem uma maré alta, as pessoas se acomodam, né? Quando a maré abaixa, aí é um problema, porque nós vemos que a gente está com um custo muito alto dentro da empresa. E nos Estados Unidos, a gente dá muito exemplo da Fras-le. Nosso cliente nos Estados Unidos, em 20 anos, nós conseguimos manter o mesmo preço em dólar. Lógico que nós tivemos que reinventar o produto, trazer novas matérias-primas, mas em 10 anos a energia tinha aumentado mais de 100%, o custo da mão de obra mais de 100%. Entendeu? Então, as próprias matérias-primas tinham aumentado 50%. Como é que você faz isso? É com uma visão muito de produtividade, offsetar custos, e essa questão das empresas exportarem, por mais que seja um volume pequeno para um país como os Estados Unidos, que é um país muito competitivo, que praticamente teve 2 décadas sem inflação, tem que ser com muito desenvolvimento, muita inovação, e isso força que as empresas não se acomodem, porque muitas vezes a gente acaba estando também num país que é mais protegido, né, em alguns setores. Por quê? Porque tem quem de fora não quer investir pela volatilidade, né, ou porque tem barreiras em alguns setores para trazer. Então, essas barreiras que muitas vezes a gente acha que ajuda no curto prazo, no longo prazo, ela pode ser ruim, porque você não acaba tendo a competitividade. E lógico, que nem eu falei, da porteira para fora tem problema de infraestrutura? Tem. Mas da porteira para dentro sempre tem oportunidade da empresa, da manufatura ser mais competitiva. E esse trabalho que nós fizemos internamente, também trabalhando com os nossos fornecedores, tem sido um desafio importante para que a gente continue competitivo do Brasil, apesar de todo o custo do Brasil, né, Paulo? O senhor falou muito bem sobre a importância de uma maturidade institucional, maturidade de moeda, maturidade de visão política em torno desse assunto, falou da questão da previsibilidade. Quando o senhor fala a questão de que, às vezes, no mercado interno, o mercado interno está bom, a gente se acomoda, me lembrou muito aquela fábula oriental do peixinho dourado, que está na fonte, e de repente um dos peixes escapa, vai para o mar, quando volta, conta aquela imensidão de novidades para os outros companheiros, e fala, não, eu estou bem aqui na minha fonte, vou continuar aqui, um belo dia fonte seca, e você fica a reboque daquela situação. A gente fala muito até o momento sobre presente, sobre todos os nossos problemas. Eu queria tocar com a Tatiana um ponto de futuro. Nesse documento que nós fizemos, 12 compromissos para um Brasil competitivo, que nós lançamos em julho, nós estabelecemos como meta o aumento das nossas exportações em até 50% do atual volume de exportações que temos até 2035. Ou seja, estamos falando de um horizonte aí de 12, 13 anos, para a gente aumentar pelo menos em 50% o nosso atual volume de exportações. Dentro de tudo que nós falamos, de todos os nossos problemas, Tatiana,
Você considera essa meta muito ambiciosa? O que deve ser feito como prioridade para que nós possamos alcançar esses números? E mais, você é uma das maiores especialistas sobre China que temos no nosso país. O ritmo mais lento de crescimento chinês vai impactar em qual medida nesses nossos planos futuros? Paulo, eu acho que é fundamental ter metas, né? É fundamental ter uma visão de onde o Brasil pretende chegar em matéria de comércio exterior. Agora, é muito importante que esse desejo seja acompanhado de medidas concretas, né? De instrumentos que viabilizem esse resultado. Enfim, minha experiência de governo me faz lembrar que em alguns momentos você tinha metas um pouco como manifestação de desejo, exatamente. Metas não acompanhadas de instrumentos capazes de garantir o resultado. Em comércio exterior é difícil, porque, na verdade, o resultado depende um pouco da demanda externa, né? Então, não é só um esforço do Brasil que garante o aumento das nossas exportações, se a meta for desenhada dessa maneira, depende um pouco do cenário externo, mas é muito importante ter clareza de quais as ferramentas que se postas em prática, tem maior potencial de contribuir para o resultado. E aí eu diria que, enfim, na área de comércio exterior, tributação é fundamental, né? O Daniel mencionou a questão da cumulatividade, do fato do Brasil ainda exportar tributos. Vários pontos do Daniel me lembram a importância de cultura exportadora, né? O Brasil não é um país de cultura exportadora, é um país de mercado doméstico importante, as empresas olham para o Brasil mais do que oportunidades para exportação, então desenvolver essa cultura exportadora. Um outro ponto mencionado pelo Daniel, a credibilidade do Brasil no exterior, imagem, país, reposicionamento do país no mundo como um parceiro confiável, como o Brasil pode se utilizar das suas credenciais ambientais em seu favor, né? Como evitar que a questão ambiental seja um obstáculo para as nossas exportações, quando deveria ser o contrário. Uma questão de financiamento que o Daniel também comentou, os países que competem com o Brasil no mercado externo financiam as suas exportações, ou seja, a política oficial de financiamento das exportações precisa ser revista e isso é um ponto importante. Então, é fundamental ter metas, é fundamental ter uma visão de futuro. Promoção comercial, por exemplo, né? Ou seja, quais são os países prioritários para a promoção comercial do Brasil? Quais são os setores que têm maior potencial nos países que são mais dinâmicos? Quais são as ações de promoção comercial que podem ser implementadas para viabilizar esse resultado? Tudo isso faz parte, digamos, de um plano para viabilizar a consecução de meta. Eu friso muito a importância de ter instrumentos para garantir resultado. Eu queria mencionar rapidamente aqui a questão da China, né, que você tratou. Realmente a China é cada vez mais importante para a economia mundial, é muitíssimo importante para as exportações brasileiras, é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. E a verdade é que a China entra numa nova trajetória de crescimento econômico, né? O PIB per capita médio da China passou de $200 no início do processo de abertura econômica no país, no final dos anos 70, e hoje o PIB per capita atinge mais de $12 mil, né? De $200 para $12 mil desde o final da década de 70 para cá. E esse período de crescimento exuberante da China ficou para trás. Não é possível sustentar essas taxas de crescimento do passado. Eu lembro que em um determinado momento, talvez 2020, a China tenha crescido 6%, e todos muito impressionados, que era uma taxa de crescimento muito mais baixa que no passado, etc. Mas naquele momento, crescendo a 6%, a China colocou na economia mundial o PIB da Austrália, né? Um PIB de um país do G20 no mundo, né? E simplesmente a partir de ter uma base que é muito maior, a sustentação desse ritmo de crescimento é muito mais difícil. Há outros problemas também, inclusive, enfim, demográficos, etc. Mas a verdade, e essa é a moral da história, eu acho que diferentemente do passado, a China não vai mais conseguir atuar como uma grande alavanca da expansão global, como aconteceu, né? A China nesse ano deve crescer em volta de 3%, 3,2%, que é um pouco a estimativa do FMI para o crescimento da economia global. Então, não é a China mais puxando como fez no passado. O que isso significa para o Brasil? Bom, primeiro, a demanda mais fraca na China, o crescimento econômico mais baixo na China, taxas mais baixas, não ajuda, né, a expansão da economia global, e isso naturalmente não ajuda o Brasil. De forma específica, a demanda mais fraca na China afeta as importações chinesas e, portanto, as exportações brasileiras para lá. Isso afeta preços internacionais de produtos exportados pelo Brasil e também volume, né, do que a gente pode exportar. Mas, de toda maneira, esse efeito não é homogêneo, cada produto, digamos, tem a sua própria dinâmica. De toda forma, eu acho que o que vale notar aqui é que a China
seguirá sendo um destino importantíssimo para as nossas exportações, respondeu por cerca de 30% de tudo que o Brasil vendeu no ano passado, mas vai ser difícil manter o dinamismo das nossas, da expansão das nossas exportações que a gente viu nos últimos 20 anos. Perfeito. É quase impossível encerrar esse debate porque o assunto é amplo. Estamos diante de especialistas, dois grandes especialistas, que têm milhares de ideias na cabeça e um currículo de ação que mostra que não são apenas teóricos no assunto. Mas precisamos, nesse momento, abrir espaço para as considerações finais. O primeiro a ter a palavra é o presidente Daniel Randon. Por favor, presidente, suas considerações. Bom, Paulo, quando fala do Brasil, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e é legal que para onde você viaja, você encontra os brasileiros. Eu acho que é um povo que se supera a cada dia. A história que o Brasil passou e o empresário brasileiro, a indústria brasileira, tem se reinventado rapidamente. Então, e quando nós falamos, né, como é que o Brasil é visto lá fora, acho que a Tatiana abordou também um pouco, né, disso, tem um ponto assim que ele é diferenciado. É um povo pacífico brasileiro, é um povo que... porque às vezes a gente vai comercializar em alguns países e eles não comercializam entre eles ou por história de guerra ou por outras histórias, né, de conflitos culturais. E é impressionante, o Brasil tem uma adaptabilidade de entrar nos países, então muito menos restrições que muitos outros países. Então eu acho sim, que a gente tem uma visão boa, é um país que tem um potencial enorme de recursos naturais. Talvez a gente tenha que se vender um pouquinho melhor, né, como brasileiro, como um país que está num caminho, um país jovem. Então, assim, tem o trabalho de casa para fazer. Acho que a palavra aqui muito forte é previsibilidade, políticas de inovação, políticas de indústria clara para o longo prazo. Nós precisamos investir cada vez mais em educação, né, parcerias do setor público com o privado. Então, acho que tem muitos eventos. Às vezes, o que precisa mesmo, né, das próprias associações, tanto privadas como públicas do governo, é se unir mais, conversar, as lideranças conversarem mais, buscar convergências, né, que existem. Então, tem muitas ações que ocorrem no dia a dia, mas cada um no seu bloco, no seu local, e até como empresários, né, também, cada setor às vezes acaba defendendo um pouco as suas necessidades. Então, eu acho que tem um trabalho a ser feito a longo prazo. O momento que o mundo está hoje, o próprio BRICS hoje, quando você olha, o Brasil parece ser de novo a bola da vez. Se nós soubermos aproveitar esse momento, fazer o dever de casa, né, com incentivos a políticas e também financiamentos no setor da indústria para ter uma exportação mais competitiva e investimentos cada vez mais do governo em parcerias públicas, privadas, principalmente na infraestrutura, as concessões e privatizações, sem dúvida o Brasil tende aí a uma oportunidade ímpar de crescimento no setor da manufatura e quem sabe aí tirar um pouco do nosso atraso do passado. Mas eu sou muito otimista e nós, como empresa Randon, né, nós continuaremos aí investindo muito em tecnologias. Nós tivemos agora na Fenatran, tive na IAA, na Alemanha, e nós estamos hoje com tecnologia no setor de transporte no Brasil mais avançadas que da Europa. Então, acho que o Brasil tem dado saltos enormes no setor. No nosso caso aqui, nós lançamos um eixo auxiliar elétrico que regenera aí 20% a 25% de combustível, ou seja, reduz o consumo de combustível. Nós estamos aí com tecnologias de nanonióbio que podemos contribuir com a VEG, nós estamos produzindo uma tinta que ela traz 4 vezes mais a redução à corrosão, sem solventes, à base de água. E esse nanonióbio aí você pode usar em vários componentes, desde baterias, fundidos, aço. Então, são muitas tecnologias. E nós lançamos aí uma carreta Solar System, né, com um sistema solar, porque é um país que tem mais uma incidência solar como o Brasil, são poucos. Então, nós temos muitas coisas boas que nós podemos fazer e tecnologias que nós podemos também exportar. Se nós conseguirmos agregar valor às nossas commodities e à nossa manufatura, sem dúvida, o sucesso do Brasil no mercado externo vai ser cada vez mais relevante. Essa é a minha opinião.
Bom, Paulo, eu compartilho um pouco do otimismo do Daniel. Eu acho que é uma oportunidade para o Brasil de alinhar sustentabilidade, transformação digital, inovação, aumento de produtividade, para o fortalecimento da indústria. Há essa visão cada vez mais consolidada de que o Brasil precisa de uma indústria forte e os elementos para a construção de uma política industrial eu acho que vão se desenhando com maior clareza. Isso terá impacto na nossa inserção internacional. A inserção internacional competitiva do Brasil passa por uma indústria forte. E eu acho que a visão de que isso é necessário vai se consolidando, a experiência internacional caminha nessa direção, né? Quando nós vemos o que os americanos estão fazendo em matéria de política industrial, o que a União Europeia está fazendo em termos de investimento para competitividade industrial, para resiliência de cadeias de valor, especialmente nos Estados Unidos, também na Europa, isso fica cada vez mais claro que, enfim, é importante que o Brasil olhe para esses elementos também, o que vai contribuir para a sua inserção externa. Eu termino com um comentário associado ao que o Daniel falou, de mudanças em cadeias globais de valor e como isso pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? De fato, nós temos notícias de várias empresas que começam a ver oportunidade de exportar a partir do Brasil em função de que os compradores buscam diversificar fornecimento, buscam trazer mais resiliência na sua cadeia de fornecimento, etc. Eu queria terminar com um comentário associado a mudanças em cadeias globais de valor, né? Eu acho que há oportunidades para o Brasil se posicionar como um destino de investimentos que buscam outros mercados. O Brasil está distante de conflitos geopolíticos, de tensões que, de alguma maneira, contribuem para que as empresas busquem outros destinos de investimento. E isso realmente é uma oportunidade para o Brasil, mas é uma oportunidade também para o Brasil fazer o dever de casa, né? Porque outros países competem com o Brasil na busca desses investimentos estrangeiros e essa agenda de competitividade precisa ser enfrentada, precisa ser encarada, caso o Brasil queira, de fato, aproveitar oportunidades associadas a essas mudanças no cenário global decorrentes de tensões geopolíticas que hoje estão cada vez mais claras. Só para contribuir na questão, quando a gente fala valor agregado, né, que as empresas podem exportar, tem uma pauta muito importante, que é a pauta ESG, né? Os próprios países aí que buscam redução, né, até 2030, fortemente das emissões de gás com efeito estufa, isso é uma oportunidade ímpar. O Brasil as empresas brasileiras têm investido fortemente nessa pauta ESG. A Randon, na sua história, investe há décadas, só que hoje nós colocamos isso, está dentro da nossa estratégia, dentro do planejamento. E quando as empresas colocam isso, nós temos uma pauta que cada vez mais os países vão comprar de empresas que tenham essa pauta ESG, e é um negócio que a gente fala hoje do crédito de carbono, né, que com o tempo o Brasil tem esse potencial de ser um crédito possível enorme, de comercializar isso positivamente. Então, para as empresas, essa pauta ESG é uma pauta que agrega valor no seu produto. Então, acho que isso é importante reforçar isso, porque isso vai ser cada vez mais uma demanda. Ninguém vai importar de uma empresa que não tem impacto positivo para o meio ambiente e que não trabalha com uma pauta clara de ESG. Então, como o Brasil tem essa pauta de agregar valor nas exportações, nós podemos, que é o que essas grandes empresas têm feito no país, né? Uma pauta de ambição ESG, que na minha visão não é custo, é investimento em inovação, investimento que traz valor agregado para o seu negócio e principalmente para mercados externos também. E essa é uma pauta tão importante, né, presidente, que ela foi citada em outro podcast sobre legislação trabalhista, não pela lógica da sustentabilidade, mas pela lógica da inclusão, da governança, de você botar práticas de inclusão e diversidade nas empresas. A gente vai ter um podcast específico sobre sustentabilidade também, e é uma pauta moderna. Se a gente fala dos BRICS, que surgiram no início dos anos 2000, e ESG surgiu o quê? Uns 5, 6 anos atrás no mundo, e está cada vez mais no processo de aceleração, se impondo para essas empresas colocar essas práticas em pauta se quiserem ter sucesso no âmbito internacional. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, o podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema estão disponíveis para vocês no site www.fppelobrasilcompetitivo.com.br ou no site do MBC, www.mbc.org.br/
12 compromissos para um Brasil competitivo. Agradeço a presença do CEO da Randon, Daniel Randon, e da então diretora de Comércio Exterior da Fiesp, Tatiana Prazeres. Lembrando, mais uma vez, que esse podcast foi gravado em dezembro, antes da indicação de Tatiana para a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E agradeço a você pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima, com mais uma discussão sobre competitividade e o custo do Brasil. Até lá! Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros.